Agora, então, vamos para o nosso primeiro ciclo de palestras. Nós vamos começar com vocês, tá? O Gilmar, e com o delegado Gilmar e o delegado Dr. da Cunha, que eles vão fazer uma explanação até em parceria hoje aqui, né? Os dois têm um grande expertise, eles vão falar um pouquinho do tema que eles vão estar abordando hoje, um pouquinho do trabalho, da experiência deles, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos vocês. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Liliane, pelo convite. Obrigado, o Antônio Carlos, pela honra, nos dá a honra de estar aqui presente, para poder, na verdade, não é nem colocar para vocês o que eu, particularmente, o que vocês devem. Eu acho que os síndicos são pessoas corajosas, primeiro. Eu acho que são pessoas que têm um desprendimento muito grande de dedicar o tempo de vocês, né, em prol de todos os condôminos, de todas as pessoas que dividem com vocês a responsabilidade, o conforto do lar. Eu particularmente, algumas vezes já tentaram até me convencer a ser síndico nos apartamentos, nas casas onde eu morei, e eu, como um bom policial, eu sempre falei, não, essa tarefa não é para mim. Você tem que ter mais coragem do que o policial. Eu prefiro ficar nos bastidores e falar, olha, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado, do que, particularmente, assumir essa responsabilidade. Eu acho que, realmente, vocês são corajosos. São pessoas que assumem uma responsabilidade em prol de todos aqueles que dividem com vocês os condomínios. Eu venho, na verdade, falar um pouco da minha experiência. Como eu iniciei a carreira em 1990 e praticamente trabalhei em todas as cidades, todos os municípios aqui da região do ABC. Comecei, como qualquer outro delegado, no plantão de São Bernardo do Campo. Aliás, desde 1990, eu acompanho o crescimento da Gonçalves, e trabalhei em São Bernardo do Campo, em todas as delegacias, praticamente todas as delegacias de São Bernardo. Vim para Santo André, fui para Mauá, Diadema, São Caetano, fui para São Paulo, trabalhei nas delegacias de polícia de São Paulo, trabalhei no DEIC. A princípio, primeiramente, fui 2 vezes para o DEIC, trabalhei contra o crime de pirataria, depois trabalhei na Divercar, como furto e roubo de carros, e no DENARC, enfim. A minha experiência é que eu vou tentar passar para vocês. Trabalhei muito tempo também como delegado titular da unidade de antissequestro aqui do ABC. Eu acho que, neste momento, quando eu trabalhei, assumi essa responsabilidade, em 1999, no final da década de 90, quando o crime de extorsão mediante sequestro teve um grande pico em todo o estado de São Paulo. O crime ele é dinâmico. O crime é dinâmico. Os criminosos, eles migram de acordo com a oportunidade, com a possibilidade de angariar mais recursos. E, naquela ocasião, em 1999, o grande pavor da sociedade, sobretudo a sociedade paulista, que economicamente é a mais atraente, era o roubo a banco. O roubo a banco. Eles se articulavam e se organizavam no sentido de sequestrar momentaneamente o tesoureiro ou alguém que tinha a responsabilidade pelo cofre do banco e fazia com que obrigava com que essa pessoa abrisse as portas do cofre para que ele subtraísse os valores, o numerário que lá tinha. Obviamente que os bancos, com todo o poder econômico que tinham naquela ocasião, eles fizeram um grande investimento em treinamento e no sentido de proteger o banco, de blindar as agências, diminuir o dinheiro dentro dos caixas, dentro das tesourarias. E os marginais, obviamente, que percebendo essa dificuldade que o próprio banco e os bancos criaram no sentido de proteger o patrimônio, eles migraram para outro tipo de conduta criminosa, que passaram, então, a sequestrar. Em 99, eles
foi um grande pico de sequestro. Eles começaram a se organizar, pequenas quadrilhas, no sul de São Paulo, no sul da capital, na região até onde, posteriormente, até houve o sequestro e a morte do prefeito aqui de Santo André. Aquela favela do Pantanal era um reduto de marginais. Diadema tinha as comunidades também, que tinham bastante sequestradores, enfim. E todos nós fomos pegos de surpresa naquela ocasião. Naquela oportunidade, nós, policiais, também fomos pegos de surpresa, porque não tínhamos o treinamento, não tínhamos o conhecimento para poder, naquele momento, dar a resposta imediata para aquela ação criminosa. Então, nós tivemos que, dentro das nossas possibilidades e dentro da vontade dos policiais, como um todo, nós nos organizamos e fomos buscar informações para poder combater aquilo lá. Hoje, praticamente, eu fiquei 4 anos lá, praticamente não tem mais o sequestro, a extorsão mediante sequestro, praticamente zerou no estado de São Paulo. Um ou outro que ainda tem, mas nós conseguimos extirpar esse tipo de crime aqui no estado de São Paulo. E os marginais foram migrando. Eles vão migrando, vendo essa situação e as penas daqueles que eram presos foram penas altíssimas, e eles praticavam crimes, e esses crimes se somavam, porque colocavam dentro de um cativeiro, por exemplo, várias vítimas. Então, quando eram presos, submetidos à justiça, tinham penas altíssimas. Então, eles perceberam também que já não valia a pena, pelo resultado financeiro que obtinham, ele não valia a pena mais praticar aquele tipo de delito. E assim foi. E, obviamente, que os marginais eles não deixam de se articularem e buscar, de qualquer forma, o dinheiro. E passaram também, então, de forma até mais organizada e mais violenta, passaram também a roubar os condomínios. Tinham, normalmente, informações privilegiadas de um ou de outro morador que fazia valer a pena a ação por parte das quadrilhas. E esse valor, normalmente, eles transformavam isso em substância entorpecente, se organizaram, a gente vê o crescimento. Isso tudo evoluiu também com o surgimento do PCC, e eles obviamente, que cada vez mais se organizavam, mais tinham informações, mais tinham conhecimento, e foram crescendo, transformando esse dinheiro em substância entorpecente, multiplicando cada vez mais os valores subtraídos, e foram realmente fazendo frente de forma bastante complexa para os organismos de segurança. E dentro desse contexto todo, e o Estado, através da gestão de polícia, eles vão criando unidades especializadas para combater aquele crime que, eventualmente, venha dando maiores problemas para a sociedade. E, dentro desse contexto, foi criado, no Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, foi criada uma delegacia também especializada para enfrentar esse tipo de situação que realmente criou bastante preocupação para a sociedade. Então, hoje, dentro da divisão de crimes contra o patrimônio do DEIC, nós temos uma delegacia especializada em furtos e roubos em condomínios. E essa delegacia é uma delegacia bastante atuante. Em razão disso, quando a Liliana me convidou para conversar com vocês a respeito desse problema, de roubos e furtos em condomínios, eu automaticamente, e como eu não estou lá nesse departamento agora, eu fui buscar alguém que pudesse me auxiliar nessas informações. E eu fui lá no DEIC, fui pedir,
Eu sei que o da Cunha é um delegado extremamente dinâmico e trabalha muito. Eu, toda hora que eu ligo a televisão, eu vejo o doutor da Cunha lá dando entrevista, é famoso. E até eu falei com eu tenho uma amiga que está aqui presente, que é uma amiga de muitos anos atrás. Antes de ser delegado, eu fui bancário, trabalhei no Banco Noroeste durante 8 anos. E eu tenho uma amiga que trabalhou comigo no Banco Noroeste. Encontrei aqui, ela me viu. Eu não sei se é síndica hoje, mas ela é uma... Se não for síndica, ai da síndica que trabalha, que mora no prédio dela. Meu Deus, eu tenho até dó. Eu tenho até dó. E a Márcia falou assim, não, doutor, Gilmar, eu conheço aquele delegado. Eu não sei se ele é artista ou se ele é... Não, ele é delegado. Mas ele está sempre na televisão, está sempre, de fato está mesmo. É um delegado extremamente competente. Trabalhou em São Bernardo, na mesma delegacia que eu trabalhei quando fazia esse trabalho de antissequestro. O doutor da Cunha me substituiu depois. Assim, trabalho maravilhoso, de extrema competência. E eu fui até o DEIC, fui buscar essas informações. Falei, da Cunha, como que está? Ele me surpreendeu com um projeto que ele desenvolveu por conta do trabalho dele, e ele acabou desenvolvendo esse trabalho, esse projeto, em prol da sociedade. Aí ele passou, até por determinação do delegado-diretor dele, ele passou a auxiliar e apresentar esse projeto dele até fora de São Paulo, até fora do estado de São Paulo. Ele me contando outro dia que foi para Santa Catarina, para o Nordeste, não sei aonde, que ele foi apresentar isso daí através de um convênio entre as polícias civis de São Paulo e desses outros estados. Então, eu pedi para... Falei, puta Cunha, se você puder, você me ajuda. Eu vou falar algumas palavras lá, que enfim, eu não vou me atrever a dizer muita coisa para os senhores tecnicamente, porque eu vou passar essa bola para ele, para que ele faça com muito mais propriedade do que eu. E eu fiquei realmente surpreso, fiquei bastante empolgado com o que ele me mostrou, que eu acho que vem de encontro com o anseio de vocês, com todas as dificuldades, eu imagino, e responsabilidade que os senhores têm à frente dos condomínios de vocês, e a responsabilidade é, de fato, muito grande. Eu não estou morando mais, Antônio Carlos, aqui em Santo André, morei durante muitos anos aqui, mas a minha mulher, ela que manda, né? Então, ainda bem, ainda a Andréa manda. Só que há um tempo atrás, no prédio onde eu morava, numa dessas tentativas de me convencer a ser síndico, estava tendo a eleição para síndico, eu falei, não, eu vou ser, tudo bem, dessa vez eu acho que você me convenceu, eu aceito. Você fica tranquilo no trabalho, que eu faço a reunião lá, e eles me elegem, tudo bem. E você pode até chegar mais tarde. Quando ela chegou depois, ela se surpreendeu que a síndica seria ela. Eu fiz a manobra ali e ela foi a síndica do prédio. E, assim, dentro desse período, eu fiquei assim, muito preocupado, porque ela não tinha experiência nenhuma. E eu via dentro depois daqueles dias em que ela assumiu, eu via as dificuldades. Eu falei, nossa senhora, você está perdida. São muitas responsabilidades você convencer os seus pares, né, os seus vizinhos, os outros condôminos, por exemplo, aceitar uma mudança, às vezes de anos, não é fácil você convencer que pode melhorar, que você pode, através de determinadas mudanças procedimentais, de condutas, você pode efetivamente melhorar o aspecto de segurança, mas muita resistência mesmo, e às vezes você tem que falar, e você tem que chamar atenção, você está fazendo errado, você está comprometendo todo o grupo, vamos estabelecer, tem conduta, tem procedimento, tem protocolo,
vamos fazer isso daí, mas não é, eu não concordo, mas você coloca não a sua vida e o seu patrimônio, mas você coloca a vida de todos. E é tudo que nós temos de maior, de mais importante, de mais valor, são as vidas das nossas famílias, dos nossos filhos, enfim. E às vezes, a gente precisa aceitar as mudanças. E nem sempre essas mudanças são fáceis de fazer. Então, eu acho que aqui vocês é um número bem grande mesmo. Você disse que em outras ocasiões tinha mais de 1.200 síndicos, né, reunidos. Eu acho assim, olha, o treinamento é tudo. A disciplina é fundamental. Eu vou passar, então, a bola para o doutor da Cunha, que tem muito mais experiência que eu. Ele vai poder falar com muito mais propriedade para vocês a respeito daquilo que eu acho que é importante para todos vocês, que todos vocês vieram aqui numa quinta-feira, né, e eu já soube que esse é o segundo desse ano, e que o ano que vem essa periodicidade será de 2 em 2 meses, que é ótimo. Faz parte do que eu estou dizendo aqui, o treinamento, a disciplina, a repetição, enfim. Quero desejar a vocês muita sorte, muito sucesso. Conte comigo, depois eu vou passar para a Liliana. Como é? Oh, parabéns, parabéns. Que Deus os abençoe mesmo. Obrigado. Bom, vamos dar início aos trabalhos. Então, a Equalipro ela é uma consultoria em segurança especializada em crimes condominiais. Nossa especialidade são condomínios. Por quê? Porque no período que eu tive, não trabalho mais, saí alguns meses da 4ª delegacia, eu tive contato com os crimes que envolvem o condomínio. O roubo e o furto, né? Eu não vou falar necessariamente dos crimes que acontecem dentro do condomínio, internos, brigas, ameaça, ali uma coisa do dia a dia que é do ser humano. Eu vou me ater àquilo que eu vi na delegacia, os fenômenos criminais que eu acompanhei, alguns, inclusive, estão praticamente sumindo, existem em pequena escala, e outros estão, infelizmente, crescendo em larga escala. Então, o doutor Gilmar falou aqui a respeito da migração. Ele falou dos sequestradores, e ele fez um link, que é um link muito real. Os sequestradores, que ele prendeu praticamente todos, os que ficaram na rua e não queriam ir para a cadeia, com medo dele, migraram e criaram um novo crime que chamou-se, né, apelidou-se de arrastão em condomínio. Se vocês se lembrarem, quem era o arrastão em condomínio, né? Ficou famoso em São Paulo. No arrastão em condomínio, o modus operandi era o seguinte: prédios de 1 a 2 apartamentos por andar, de altíssimo padrão, altíssimo padrão, em que os criminosos, com informação privilegiada, vinham durante a madrugada, muitas vezes com um carro idêntico a algum carro do condomínio, com a placa, a gente chama de dobrada, né, com a placa clonada, uma placa idêntica, e conseguiam, ludibriando o porteiro, entrar no condomínio, o arrastão. Nesse crime, eles entravam no condomínio com armamento pesado, por isso que o doutor falou que foram sequestradores e roubadores de banco que migraram para esse arrastão. E aí eles rendiam a portaria, dominavam o prédio, até por isso que eles sempre buscavam prédios com apartamentos com um valor alto, mas que não tivessem muitos postos, mais de uma torre, para eles poderem controlar. Controlavam o prédio e esperavam os moradores descer para trabalhar, por volta das 6 da manhã. O morador desce, é rendido no elevador, ele volta para o apartamento e faz o arrastão no apartamento. E isso ocorria em 10, 7, 8 unidades, às vezes eles iam numa unidade principal. Por conta deste crime, do arrastão de condomínio, foi criada a 4ª Delegacia do Patrimônio do DEIC para cuidar dos roubos a condomínio extremamente violentos. Bom, eu tenho a honra de falar que eu participei da derrocada desses crimes no ano de 2014 e 2015. Esse crime ele teve o seu auge mais ou menos no ano de 2010, né? Com o fim do sequestro surgiu o arrastão, e nós ajudamos a diminuir muito isso. Por que eu falo diminuir muito? Eu vou trabalhar com uns números que eu não conheço bem, mas
Vamos falar na Grande São Paulo em torno de 60 mil condomínios na Grande São Paulo, e nós chegamos a ter 30 casos de arrastão, 20 casos de arrastão, 20 casos em 2 meses, né? Chegamos a ter aí mais de 200 casos um ano desse tipo de crime, de arrastão, como nós tivemos o pico do sequestro. Só que o crime de arrastão ele demanda vários crimes de roubo. Então, cada unidade condominial que o criminoso invade, ele está praticando roubo contra um patrimônio distinto. Quando uma quadrilha é desbaratada, uma quadrilha de arrastão, ele é reconhecido pelo morador do 11, pelo morador do 21, pelo morador do 31, todos que foram roubados reconhecem. E, para cada patrimônio violado, ele responde por um crime de roubo. Ou seja, é uma ação que envolvia custo para o criminoso, né? Carro, precisa de 2 carros roubados, via de regra blindados, uma metralhadora, fuzil, 8, 9, 10 criminosos. Eles auferiam um valor X naquilo que eles conseguiam no mercado, mas que, convertendo no mercado negro, perde valor. Então, joias, roupas, bolsas de valor, isso vendido no mercado negro não tem tanto valor. E eles saíam desse tipo de crime, quando o crime era esclarecido, com uma pena média aí de 60, 50, 60 anos de cadeia, né? Todos nós sabemos da realidade do país, 1/6, progressão de regime, enfim. Mas não é agradável para um criminoso sair de uma situação de crime com uma paulada de 60 anos. Ele fica meio desconfortável, né? É diferente dele estar respondendo um furto. Então, por esse fenômeno da pena ser alta, eles foram também migrando, e esse crime foi diminuindo. Em 2015 e 2016, nós não chegamos a ter 5 casos no ano para 60 mil condomínios. Né? Então, se a gente não deveria ter nenhum, tudo bem, mas vamos trabalhar um pouco com estatística. Então, eu caio 5 casos para 60 mil condomínios, é um 0,00 alguma coisa, né? Tudo bem. Aí, eu estava conversando com o seu Antônio, com o seu Gonçalves, e ele me relatou agora um crime de roubo ali, como nos conhecemos agora. Ele relatou um crime de roubo que aconteceu no condomínio dele. E eu vou aproveitar esse gancho que ele deu para falar do roubo. Isso aqui é uma frase que eu gosto de falar em relação ao condomínio, né? É uma frase antiga, todo mundo conhece, batida, mas inteligentíssima, maravilhosa, né? Eu falo o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Você sabe o que vai acontecer. Eu vou chamar de inimigo aí nessa frase o criminoso de condomínio, seja ele o ladrão ou o furtador, o roubador, mão armada, ou o furtador. E eu vou chamar de si o condomínio, né? Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Aí, a última frase é a realidade dos condomínios, da grande maioria dos condomínios, e eu vou falar tranquilamente 99%. Tem outros consultores aqui que vão concordar comigo. Se você não se conhece, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas. Onde eu quero chegar? Hoje, os condomínios eles têm muito pouco controle e conhecimento da segurança que eles têm. Aí uma empresa de segurança chega lá, uma terceirizada, ou um porteiro orgânico, ele não sabe qual a câmera que ele está operando, se aquela câmera tem infravermelho, ele não sabe qual o índice de criminalidade do bairro que ele está, ele não é preparado para o público do condomínio que ele mora, se é um condomínio de terceira idade, se é um condomínio de jovens casais, se é um condomínio de classe média, média baixa, média alta. Então, assim, na questão do conhecimento de si mesmo, eu, na 4ª delegacia, atendendo todo dia ocorrências de furto e roubo a condomínio, eu chegava nos condomínios e via que o condomínio, eles não sabiam, onde que está o DVR com as imagens? Não sei onde fica. Tem uma câmera em tal lugar? Não sei. Qual que é o procedimento de segurança aqui? Vocês anotaram o RG da pessoa que entrou? Precisa anotar RG? E aí eu ia vendo uma série de falhas, e mais falhas, e mais falhas, que, assim, eles não têm a mínima noção do que acontece no condomínio dele. E ele também não sabe a que tipo de crime o condomínio dele pode ser submetido.
se é um furto, se é um roubo, né? Os condomínios de altíssimo padrão, um por andar, apartamentos de milhões, eles têm, né, se eu morasse, não moro, infelizmente, mas assim, você tem que investir em segurança de uma forma pesada. Por quê? Porque o alvo de um condomínio de alto padrão é arrastão. Vão entrar com fuzil, com metralhadora, para amarrar, né? Vai ser uma coisa pesada. E, enfim, e aí, por isso que eu bato nessa frase, nessa realidade. Eu cheguei à conclusão, analisando esse mercado, de que o condomínio não se conhece e o condomínio não conhece o crime. E, a partir daí, nós fizemos um estudo e foi montada uma ferramenta que eu vou apresentar para vocês, chamada Condor Rating, que trabalha em cima da análise de vulnerabilidade do condomínio. Será que vai rodar? Não. Não tem problema. É o Datena. Todo mundo sabe quem é, né? Esse é o Datena, nosso amigo, gente fina. O que acontece? Era uma matéria legal, que ele fez algumas matérias já sobre furto a condomínio. Eu vou voltar para o roubo, né? Então, eu falei primeiro do crime mais grave que assola o condomínio, que é o crime o arrastão, que eu afirmei para vocês que ele está em total declínio. Tá? Eu vou ser vítima de arrastão hoje no meu condomínio? Olha, as chances são de 0,0 alguma coisa. Depois vem o crime de roubo, que é o quê? O criminoso entrar com um revólver, com uma arma, ele sabe a unidade que ele quer ir, ele tem uma informação privilegiada que naquela unidade tem uma quantidade de dinheiro em dólares ou euros, ou, no caso que eu conversei agora, uma quantidade de relógios caros, e ele vai usar a arma de fogo para render portaria, para levar o porteiro, às vezes, para tocar a campainha e colocar a imagem do porteiro para a pessoa abrir a porta, e levar aquele bem que ele sabe que está ali. Tá, como estou conversando com síndicos. Vai acontecer um roubo no meu condomínio? Eu estou sujeito? O índice é muito pequeno de roubo ao condomínio também. Por incrível que pareça. Por quê? Porque o crime de roubo dá cadeia, mesmo não sendo um arrastão, ele dá cadeia, 10 anos, 8 anos de cadeia, e as quadrilhas só partem para entrar num condomínio para roubar com a informação privilegiada, que foi o que nós conversamos. Então, eu sei que na unidade X vai ter 30 relógios Rolex, cada um de R$30 mil. Ele vai para o roubo, porque está valendo a pena. Mas esse não é o problema. O maior problema que assola hoje a Grande São Paulo, o interior e o litoral também, eu sou da Baixada Santista, já chegou lá também, foi um fenômeno que eu peguei na delegacia de furto a residência e condomínio, que é o furto a condomínio residencial. Esse é um crime que a gente tem aí dados, não dados oficiais da Secretaria de Segurança, mas dados de sites que analisam São Paulo e a Grande São Paulo, que beiram, entre casos efetivados, tentativas de invasão a condomínio, invasão efetivada, cerca de 2 a 3 mil casos por ano, para esses 60 mil condomínios. Então, a gente já sai de um 0,0 para saber que muitos condomínios, hoje em dia, são vítimas do furto a condomínio. Tá? Qual que é a dinâmica desse crime? O Datena ia explicar para vocês, eu vou explicar. Geralmente, esse crime de furto a condomínio, ele é praticado por adolescentes ou jovens. Eu não tenho um criminoso velho, né? Aquele ladrão que a gente espera, aquela imagem que a gente tem do ladrão de banco, com fuzil, com aquela máscara. Não é isso. Pode passar, por favor? São sempre jovens, né, que chegam nos condomínios e eles, qual é a brecha, o momento de... a informação que eles usam para invadir o condomínio, via de regra maior, eles se passam sempre por visitantes. Visitantes. Então, eu estou trabalhando com síndicos aqui hoje. Então, a gente tem, dentro de um condomínio, a gente tem o acesso do morador, né? O acesso do morador pode ser por biometria, pode ser o cara crachá, né? O reconhecimento facial, olhou. Eu tenho o acesso do prestador de serviço, não é isso? Todo mundo sabe o que eu estou falando. Que, via de regra, o prestador de serviço, via de regra, ele é autenticado, o RG dele é anotado, tudo direitinho, né? Ele tem um horário para entrar e para sair do prédio. E eu tenho o visitante, que é o dodói do condomínio. Quando a gente trabalha com segurança corporativa, quando eu trabalho com um condomínio
comercial, empresarial, nenhum de nós se incomoda de ser parado, ser fotografado, dar um documento, fazer um cadastro, vou além, pegar um cartãozinho, que aquele cartãozinho faz o que a gente chama de autenticação de saída, né? Porque quando você sai, você joga o cartãozinho no cofre coletor. Então, ninguém se incomoda. Aí, quando você chega no seu prédio, no meu prédio, estou em casa, veio uma visita, um amigo meu, pô, vamos tomar uma cerveja, vem aqui em casa. Aí ele é parado lá embaixo, em alguns prédios, alguns. Ele é parado, o RG, eu vou no 61, só um minuto, quem que é o senhor? Eu sou o Marcos. Senhor Marcos, você tem um documento? Documento? Documento. Tá bom. Aí dá o documento, Marcos, tá bom, já vai subir já. Fez o cadastro, uma boa noite. Não vai sair com crachá, né? Então, assim, aquela visita vai entrar e eu nunca, 99% dos condomínios, eu não vou saber quando aquela visita saiu. E nem vou saber se ela efetivamente saiu. Então, ele vai entrar sem o crachá. Quando ele chegar no apartamento da pessoa, qual vai ser a primeira coisa que ele vai falar para o morador? Precisa dar RG aqui no teu prédio? Tá louco, hein? Que exagero. E aí o morador vai falar assim, pois é, um síndico chato que entrou aí, os caras da consultoria de segurança, a empresa chata aí, agora está assim. Essa é a reação. No corporativo, ele chega lá, faz pose para foto, entrega tudo e ele não reclama. Só que, qual que é a realidade atual? Desses 3.000 furtos, eu usei o termo condomínio, eu não falei condomínio residencial. Desses 3.000 furtos e tentativa de furtos a condomínio, quantos são em condomínios corporativos e quantos são em residenciais? Não tem furto em condomínio corporativo, é raríssimo. É fita dada também, que nem o doutor falou. Sabe que aquele advogado tem um dinheiro no escritório. Se não for uma fita dada, é quando alguém dá uma informação exata. Se não for assim, é muito baixo o índice de furtos em condomínios corporativos. Esses 3.000 casos, 2.000 casos tentados, efetivados, são todos em condomínios residenciais. E aí, eu, como morador, eu ofereço extrema resistência em melhorar a segurança do meu condomínio e me submeto a uma segurança muito efetiva num condomínio corporativo que eu frequento do meu médico. Por quê? Porque o condomínio ele é sentimental. O senhor sabe disso, né? O condomínio ele é afetivo. Ali está o bem maior do homem. Ali está a família dele, né? A esposa, os filhos dele. Então, com aquilo, ele é muito sensível. Mas eu aproveito aqui a oportunidade para colocar vocês para pensar. Então, se eu sou o maior alvo do crime de furto residencial, por que eu não vou fortalecer ou enrijecer a segurança do meu condomínio? Qualidade de vida, conforto e segurança não andam ombro a ombro, né? Eles se confundem um pouco. Só que, o que é qualidade de vida? Qualidade de vida é todo mundo entrar e sair do prédio à vontade e eu não saber se eu estou seguro ou não, ou eu ter um procedimento um pouco mais forte e eu ter a tranquilidade de saber que no meu prédio ninguém entra. Qual dos dois é qualidade de vida? É isso que a gente tem que pensar hoje em dia. Isso aqui, olha, são as fotos, algumas fotos que eu trouxe de experiências da 4ª Delegacia, dos super bandidos com cara de malvados e perigosíssimos que fazem furto a condomínio residencial. São esses monstros gigantes, com essa cara de quem vai, né? Esse é o ladrão de condomínio. Esse que é o furtador de condomínio. E, assim, quando a gente fala do item treinamento, passa mais um, por favor. Ó, esse cara, esse moleque, eu vou falar moleque, desculpem o linguajar, mas é moleque. Esse moleque, eu já aprendi ele, acho que mais 6 vezes, entreguei para a mãe dele, aí 6, conheço a mãe, conheço o pai, conheço a família, ele é menor, ele está com 14 anos hoje, ele furta, eu tenho certeza que todo dia ele invade todo dia não, mas ele não fica 2 dias sem invadir um condomínio e furtar um apartamento. Não fica. E você prendeu, você vai fazer boletim de ocorrência, auto de apreensão de menor em flagrante delito, vou ficar 2, 3 horas no computador digitando, quando eu terminar eu vou ligar para a mãe dele, ela vai falar que não tem o dinheiro do ônibus, eu não vou levar essa encrenca para minha casa, porque eu tenho que entregar o menor para os pais, aí eu vou pedir para a viatura ir lá buscar a mãe dele, ainda com a gasolina e o dinheiro do Estado,
trazer para a delegacia para falar, pega, é seu. Para dali a 2 meses pegar ele de novo. Por quê? Por quê? No caso dele é porque ele é menor. Mas e se fosse maior? Alguns anos atrás, a nossa querida presidenta Dilma, com todo respeito, sem ressalvas, ela sancionou uma lei que ampliou a liberdade provisória e o arbitramento de fiança para os crimes com pena de até 4 anos. E, hoje em dia, existe no Brasil uma política criminal do judiciário, também nenhuma crítica, pela superlotação das cadeias, de não deixar preso aqueles que praticam um crime que não tenha violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, ninguém deixa furtador preso. Audiência de custódia no dia seguinte está na rua. Não, aqui o Vitor Kim ele é menor, tá? Mas se for maior e você pegar com a mochila saindo do prédio, com todos os bens, grudar, levar para a delegacia, eu aposto com qualquer um aqui que no dia seguinte está na rua, tá? Em qualquer fórum do Estado. Gente, e aí aí que eu concito vocês. O que eu estou querendo afirmar? Que o furto à residência ele é um delito que, infelizmente, ele não tem hoje uma tendência de queda. Por que ele não tem tendência de queda? Porque ele tem uma alta lucratividade e ele não tem pena privativa de liberdade. Ou seja, eu ganho um dinheiro bom, eu não preciso de estrutura e eu não vou para a cadeia. E para concluir, o receptador que compra as joias, que compra a bolsa cara, tal, receptação também não tem violência ou grave ameaça e a pena é baixa. O receptador também não vai para a cadeia. Olha que binômio maravilhoso. Não prende furtador, não prende receptador. Vai baixar o crime? Vai acabar que nem sequestro? O sequestro acabou porque o doutor Gilmar enfiava os caras com pena de 27, 25 anos, 2 sequestros no cara, cada um com pena de 20 anos. É o que eu falei, o ladrão toma uma pena de 40 anos, ele dá uma entortadinha. Ladrão não tem medo de tapa, essas coisas. Então, a gente vai... se fosse eu, se eu pegasse, eu batia, eu chutava. Isso não quer dizer nada, gente. O criminoso tem medo de cadeia. O que está fazendo todo mundo delatar todo mundo lá na Lava Jato é prisão preventiva e não sair da jaula. Ladrão tem medo de cadeia, não tem medo de tapa nem de belisca na orelha. Agora, quando o ladrão sabe que não dá cadeia, aí fica fácil, né? É só se vocês pensarem um pouco. Tinha muita coisa errada que acontecia na política que nunca deu cadeia, né? Agora está dando cadeia, tem um monte de gente querendo sair fora de política. Enfim, colocações como cidadão. Mas eu vou voltar para a questão do furto. Já vou falar disso aqui. Esse furto, qual é a dinâmica desse furto? Como é que vocês enxergam ele? Sempre praticado por jovens, bem vestidos, que chegam no prédio e vão achar uma forma de entrar no prédio. Qual a fórmula principal de invasão, a maior de todas? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu sou sobrinho da dona Elisa do 22, e eu vim buscar o laptop dela que ela esqueceu. Mas eu não estou sabendo de nada. Não, ela deixou avisado na portaria, sim. Inclusive, eu estou com a chave. Não, mas não tem nada avisado aqui. Qual que é o seu nome? Eu sou o João. Ela falou que tinha falado com você, João. Não? Então, espera aí. Pega o celular, né? Só um minutinho. Oi, tia, tudo bem? João. Não, falou que a senhora não deixou avisado. Eu sei que vai atrasar. Tá. A senhora vai ligar aqui na portaria para ele? Tá bom, tá bom. Tá bom, eu vou mais rápido que puder, obrigado. Vai ligar para você aí. Mas ela falou que já deixou avisado, viu? Vai dar problema para você. O porteiro dá aquela titubeada, vai, não vai. O prédio não tem procedimento, aceita a ligação externa na guarita, o que é um absurdo. Aí, do outro lado da rua, tem uma menina, que também é da quadrilha, que já sabe o número da guarita, que é muito difícil, que é só colocar o endereço de qualquer prédio no Google que sai o telefone, né? Difícil. Liga. Oi, tudo bem? Sou eu, sim. É meu sobrinho. Pode liberar. Obrigada. Puf, acabou. O moleque entrou no prédio. Ele está armado? Não. Ele tem um revólver? Não, não tem. O que é que ele tem? Ou um pé de cabra, mais ou menos desse tamanho,
que eles colocam dentro da calça, ou aquela chave de fenda, de cabo verde, aquela bem grande, né? E aí eles vão, a dinâmica do crime, eles vão até a unidade e vão arrombar a porta. Aí vem a segunda pergunta, que todo mundo faz. Por que o meu apartamento? Será que estão me seguindo? O PCC quer me pegar? O Estado Islâmico? Né? Porque a pessoa, o vitimado, ele, além do prejuízo, ele vem com medo e fala, doutor, mas por que eu? E aí eu falo para vocês, vítima número 1 de furto a condomínio. Quem sabe me responder? Principal alvo, chineses. Chineses. Segundo principal alvo, coreanos. Chineses, coreanos. Terceiro principal alvo, pessoas com origem no Oriente Médio, libaneses, sírios. Por quê? Comércio e dinheiro guardado em casa. Comércio e dinheiro guardado em casa. E o chinês é pior, porque o chinês ele coloca aquela porta que ele acredita que é blindada, aquela portona de ferro. Então ficam todas as portas marrons no hall do prédio e tem uma lá de ferro, né? Que no entendimento da molecada que rouba condomínio está escrito assim: pode vir que o dinheiro está aqui atrás. É a frase, porque você chega e fala, pô, todo mundo com porta normal, por que esse cara tem uma porta blindada? É aqui que está o ouro está aqui. E para arrombar essa porta blindada, porque ela não é blindada, ela só é de ferro. Uma porta blindada ela é totalmente chumbada na parede. Para derrubar uma porta blindada, você tem que derrubar o reboco todo, tem que derrubar tudo, senão não passa. Uma porta blindada custa R$5.000, R$6.000. Né? Enfim, e aí eles praticam essa invasão. Como que ele selecionou aquele chinês ou aquele comerciante? Existem vários sites, uma série de sites que centralizam nossos bancos de dados pessoais. Todo mundo sabe aí, a Receita, dados da Receita, enfim. Todo mundo aqui tem cadastro na Droga Raia, não tem? Na Raia, na São Paulo. Tal. Existe alguém aqui que não tem cadastro na farmácia? Não existe, porque senão você não compra. Então, né, e essas informações elas são hackeadas e ficam à disposição nesses sites. Você paga mensalmente, os criminosos pagam mensalmente, e se ele parar na porta de um prédio, é para ficar triste, tá? Se ele parar na porta do prédio com o celular e começar a digitar o endereço e a unidade, para cada um que ele digita vai aparecer o nome do proprietário, o emprego, quantos filhos tem, todos os carros que teve a vida inteira, o nome do irmão, a empresa que tem, todos os dados. Por isso que esse criminoso ele chega sempre com as informações privilegiadas. E, assim, ele consegue praticar o furto residencial. E qual que é o grande problema? O grande problema é que 99% dos porteiros não sabem disso, não sabem que vão ser abordados dessa forma. Um segundo problema, o tal do efeito carona. Eu queria entender por que a pessoa, sabendo do nível de insegurança que existe, abre a porta do prédio e vem uma pessoa atrás, ela faz questão de colocar para dentro. O condômino, ele segura a porta e fala, entra. Aí, aquele cara que entra, ele não tem registro, não é autenticado. Tá? E daí surge o fenômeno do furto a condomínio. Então, com base nisso, agora eu vou fazer a minha propaganda, né? A gente está trabalhando. Com base nisso, eu depois que saí, por ética, depois que eu saí da 4ª delegacia, eu fundei uma consultoria que chama-se Equalipro, e a gente tem por objetivo principal dar treinamento, dar palestras, dar aulas de procedimentos de segurança, principalmente para condomínios orgânicos, porque no orgânico eu tenho lá porteiro, o Batata, o Pedrão, né? O Raimundo, que carrega a sacola de feira para mim, meu amigo corintiano, mas que você pergunta, ô Batata, quando foi a última vez que você se reciclou aí em termos de segurança? Segurança de quem, doutor? Não sabe? Não, nunca fiz. Segura. Não, aqui é tudo comigo. Eu conheço tudo aqui, chefe. Fica tranquilo. É isso que a gente acaba vendo, né? E também a realidade que eu vi na delegacia, as empresas de segurança. Você chega lá, eu sou da empresa de segurança X. Como é que foi a invasão? Ele falou que ia na casa da tia, eu deixei entrar. Pô, mas você veio dessa empresa, ou da empresa A, ou da B, da C, e não te orientaram isso? Não. Quanto tempo você está na empresa? Eu estou há 2 meses. Como é que foi? Não, me ligaram, fui lá, peguei um terno, um paletó, um uniforme, e me colocaram aqui no posto.
E qual que é o procedimento de segurança do prédio? Ah, não sei, eles falam para a gente ver aí o cadastro. Que cadastro? Tem cadastro? Não tem. E os condomínios residenciais são uma bagunça. Tá? E aí, para fechar, eu vou falar um pouco do que a gente faz. O Condo Rating é uma o pessoal fala análise de risco, né? Mas, na verdade, ele é uma análise de vulnerabilidade. Ele vai apontar, é uma ferramenta que nós temos que vai apontar quais são as principais brechas que o condomínio tem dentro da tríade sistema, homem e procedimento. Né? E, para isso, nós aplicamos sempre esse Condo Rating para dar os níveis de segurança do prédio e ver o que ele precisa. Se ele precisa de um plano diretor, se ele precisa de treinamento, capacitação. Pode passar, por favor. Vai passando. Pode passar. Então, aqui, é só a título de ilustração. Né? Por exemplo, no item sistema eu vou analisar iluminação, tamanho do muro, gradil, sensores de segurança, cerca elétrica, setorização, cabo microfônico, pode passar. Tipo de câmeras. Então, eu tenho os itens vinculados ao sistema, os itens vinculados ao homem e ao procedimento. Gente, sistema é caro, tá? Sistema é caro. Câmera é caro. Treinamento não é caro e procedimento não é caro. O problema é que os prédios não têm procedimento de segurança definido, escrito. Eles não têm. Então, assim, o que eu concito vocês hoje em dia é que, para a gente resumir, nós devemos conhecer a segurança do nosso prédio, vocês têm que saber como que está o nível da segurança do prédio, que vocês são síndicos, né? E vocês têm que procurar estar capacitando esses homens para cuidar das famílias que moram ali. Né? Não dá mais para a gente ignorar. Por quê? Porque dos 3.000, 2.000 casos de furto, eles não são em condomínios corporativos, e sim em condomínios residenciais. Tá? Então, eu vim aqui para passar para vocês essa prévia dos crimes que assolam o condomínio, o arrastão, o roubo e o furto, tá? E abrir os olhos para essa realidade e para que vocês tomem providências, porque depois a responsabilidade, no caso de um arrastão, que levam 100 mil reais de um apartamento, o morador vai responsabilizar síndico, empresa de segurança, portaria, porteiro, e o problema depois ele é muito maior. Eu agradeço ao doutor Gilmar pelo convite, a UpTV, a Gonçalves Imóveis. Foi uma honra. Eu depois vou passar meu cartão e estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer necessidade. Muito obrigado para todos. Boa noite. Obrigada, Leandro. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né? O Mauro, que sempre me surpreende. Na verdade, eu conheço esse rapaz aí já há muitos anos, desde que ele entrou praticamente aí para essa carreira brilhante. É uma pessoa que, desde o início, eu sempre dou esse depoimento, porque existem pessoas interessadas e existem pessoas obstinadas, e a gente tem que valorizar, numa profissão tão difícil, a garra com que ele sempre teve. Desde o início, fez uma carreira brilhante, de muito sucesso e com absoluto mérito. Parabéns. Obrigado, Mauro. Depois, Só um minutinho antes de você começar, eu tenho aqui uma avaliação, gente, pesquisa de satisfação, que eu vou pedir para vocês irem passando, vocês mesmos, todos vocês têm canetinha aí. Quem puder, né, não é obrigado, quem puder depois, no final, deixar a sua opinião, é muito importante para a gente fazer os próximos aí e melhorar cada vez mais. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos, né? Vocês estão cansados? Se alguém quiser pedir para sair agora. Tranquilo? Vamos nessa? Eu trabalho com a parte de operações desde que eu nasci praticamente, né? A primeira operação que eu conheci foi da minha mãe, eu saí dela. Aí fui passando no decorrer da vida algumas experiências. E é um prazer estar aqui, pelo convite, foi de susto, né? E eu costumo dizer que não existe missão mal sucedida, mas existe mal planejada. E geralmente, né? Por favor. Aí a Cidinha Fernandes, que era a nossa palestrante,
que até nós divulgamos a presença dela, até é pertinente a gente poder falar, se desculpar pela ausência dela, porque ela sofreu um acidente essa semana, não pôde vir, por isso que ele está falando que foi no susto, porque a gente já tinha conversado com ele, mas não tinha definido ainda por conta da Cidinha, né? Mas, graças a Deus, deu certo, e eu acho que vai ser muito legal. Parabéns, a Cidinha Estamos com aí. certeza virá em outras oportunidades, viu, gente? É isso aí. E agradecer a todos, né, por estarem aí, porque esse é o sinal do interesse, isso que realmente a gente espera num profissional, aquele que coloca o seu coração naquilo que vai fazer e faz com dedicação. E ninguém estaria aqui se não tivesse com essa dedicação presente, né? Com certeza estaria tratando dos assuntos do condomínio, sentado na sua confortável cadeira de massagem, vendo a novela que deve estar, né, passando agora, né, perdemos, né? E os meus ilustres colegas aqui, que eu aprecio demais, eu trabalhei 12 anos na Polícia Civil, a maior parte desse tempo foi no Garra, né, aqui da área, então o que a gente vai poder passar de fato é o que vivenciamos, a parte empírica do enfrentamento dos problemas de segurança pública. Então, o doutor Gilmar conheço há muito tempo, né, começamos praticamente na mesma época, né, então é uma pessoa que eu gosto muito, meu amigo aqui, dominando tudo no DEIC, né? A gente tem que entender a dinâmica desse trabalho da Polícia Estadual, que não é fácil. É um enfrentamento direto da criminalidade. Não que a Polícia Federal não faça, mas tem uma outra característica. E eu estou lá há 13 anos, posso distinguir bem uma força da outra. E nascemos para sofrer, né, doutor? Não é fácil. Rapaz, foi bancário, polícia, é assim, né? Só falta ser síndico agora, é isso? Rapaz, olha... Eu vou dizer, eu penso que nós somos muito iguais. Nós somos identificados pelo seguinte, sede de justiça. Eu duvido que alguém um dia fale assim, ser síndico é mais legal, cara, vou ser síndico. Duvido. Eu acredito que, pelo perfil que a gente visualiza, que em algum momento vocês se indignaram. E eu sei o que é isso. A indignação é uma das maiores forças motrizes para você tornar uma solução efetiva. A pessoa que se indignou falou, não é possível que está acontecendo isso. Se ninguém resolve, vou resolver eu. Ou, o segundo perfil que eu visualizo é o seguinte, todo mundo quer uma solução, mas não quer fazer parte dela. O que eles fazem? Pô, aquele cara ali é grandão, acho que é um líder bom aqui para resolver os problemas do condomínio, né? Vamos convencer ele. Se foram convencer, você também é bom, porque você é um líder, certo? Também acho que você, por representar isso num condomínio, vai exercer uma boa função. E nós temos aquele que também é importante, porque ninguém mais quis ser. Sobrou quem? Aquele cara não apareceu na reunião, mas... é o único que a gente vai conseguir convencer. E acaba se tornando síndico, talvez não tão eficaz, eficiente, mas é um momento em que já não se tem algumas soluções, já se desistiu de buscar, né, de resolver algumas questões. Eu vejo muito isso, não só como, né, em situações de síndicos, mas no nosso dia a dia mesmo. Acho que nossa política, né? Comentários à parte, né, irmão? Mas lamentável. Então, é isso. E a Liliane falou, olha, fala um pouco, né, da sua profissão, da sua trajetória. Eu não vou perder muito tempo com isso. Depois tem Facebook, né, para isso. Mais um amigo no rol do Facebook, mas trabalhei na Polícia Estadual por 12 anos. E pode passar o outro slide. Vocês viram que eu estou igual a vovó mandou vir, né? Pô, você vai bonito e tal. Eu já cheguei aqui, todo em ordem, mas já começou calor, maquiagem borrar, falei, ó, sinto muito, é assim que eu trabalho. Pode passar. Isso daí é uma foto de 1997, ainda aqui na seccional, na Rua Laura, né? E aqui, depois que eu já estava na Polícia Federal, alguns trabalhos que a gente fez, não sei se vocês reconhecem, né? Eu sempre atuei muito aqui no ABC, morreu recentemente o famoso Sombra, né? Comentou do caso Celso Daniel, a gente também atuou, então a história está aí. Não vou entrar muito em detalhes, porque eu passei a ser conhecido em virtude da atuação um pouco mais
firme, vamos dizer assim, né? Na época que não tinha tanta câmera por aí. Então, a tecnologia ajuda, mas às vezes atrapalha. Depende do ponto de vista. Porque ser policial, eu costumo dizer que não é uma profissão, é um sacerdócio. Você pode ter salvado o mundo 400 vezes, 500 vezes. Se um dia você escorregar, só vão lembrar da casca de banana que estava ali no seu pé. Síndico também, irmão. Tamo junto. É isso aí. Lamentavelmente, é assim que funciona a vida. Então, eu vou tentar ser o mais prático possível, porque o tempo já correu, né? Todo mundo aí, né? Já cansado. E a minha função na Polícia Federal, eu trabalho no setor de planejamento operacional. Hoje já estou me afastando da Polícia Federal, estou ligado apenas na parte de instrução, como instrutor da Academia da Polícia Federal. E estou advogando, presto assessoria e tenho um centro de treinamento operacional aqui em Santo André. Então, hoje eu estou nessa configuração. E, de vez em quando, eu faço algumas palestras, né? Então, no setor de planejamento operacional, eu criei um grupo de operações especiais que hoje chama GPI, Grupo de Pronta Intervenção. Minha função lá era otimizar recursos e potencializar talentos. Não que eu tenha estudado, feito USP, FGV, Harvard, não. De apanhar na cara mesmo. A gente aprende de duas formas, né? Ou apanhando na cara ou vendo alguém apanhar na cara. É assim que a gente fala, puxa, melhor não ir ali. Então, o que a gente tem a oportunidade de tentar trazer para o mundo civil, para soluções importantes, é a nossa experiência. Porque se você quer ter alguma experiência na sua vida, você quer saber como é a vida, o que é bom ou o que é ruim, seja policial pelo menos por uma semana. Você vai lidar com todo tipo de gente, todo tipo de louco, todo tipo de lugar. Desde a favela mais pobre até o apartamento mais luxuoso você vai conhecer. Desde a pessoa que parece normal e não é, e desde a pessoa que é normal e não parece. Enfim. E essa sensibilidade que você vai adquirindo na rua é essencial para o trabalho de vocês. Lidar com gente, com pessoa, com público, é muito difícil. Se você não tiver um pouco disso, você não consegue impor a maior parte das soluções, que às vezes é mais fácil do que parece. Enfim, isso só o dia a dia. Seja em qualquer área, e seja em qualquer condomínio. Ok? Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Questões de segurança pública no convívio comum. Eu ampliei um pouco mais o tema. Então, qual é a função e o objetivo do síndico? Algum de vocês não gostaria de estar aqui? Por favor, levanta a mão, por favor. Ganhei a maioria, tá vendo? É isso aí. O que a gente procura na vida? O bem-estar, o bem viver, correto? Todo mundo quer estar num lugar tranquilo, curtindo a família. Tem um professor na internet que ele falou isso uma vez, nunca mais esqueci, que felicidade é você estar naquele momento que você gostaria de nunca mais sair dele. É o que a gente procura. Enfim, pode passar. Tem alguma coisa que eu mesmo posso ir mudando? Não? Aí fica fácil. Aí a gente vai agilizando. Ih, quebrou? Bicho estúpido mesmo, rapaz. Olha. Vamos lá, esse daqui vai para frente, né? Play. Bom, vamos lá. Administrar, primeira função, buscar a harmonia do convívio, o bem-estar social. Ah, isso quebrou. Ah, tá. Melhorar a estrutura do condomínio, certo? E assim, acaba gerando o quê? Valorização do imóvel, valorização do espaço físico. O que acontece? Administrar, fácil demais, né, pessoal? Simples. Pegar um caderninho, hoje está tudo no computador, tabela Excel, o que eu gastei, o que eu vou... Está lá. Certo? Difícil é você gerar harmonia do convívio, porque vocês são os xerifes da situação. E eu sei o quão difícil é você conseguir atender todos da melhor forma possível e deixar todo mundo feliz. É muito difícil. Então, a harmonia do convívio depende muito de vocês buscarem soluções inteligentes, impor a lei e a ordem quando necessário, agradar alguns e desagradar outros. Como eu falei, o policial, ao mesmo tempo que ele é herói para uns, ele é vilão para outros, né? E assim é o síndico.
Bem-estar social, melhorar a estrutura. Por quê? Tudo que a gente faz, a gente está focando o quê? O bem viver. O que é o bem viver? Bom, viver em harmonia, morar bem, ter o mínimo gasto possível, certo? Estar num lugar bonito, é o sonho de todo síndico, certo? Aí você fala, puxa vida, para manter os funcionários eu gasto quase 50% do meu orçamento. Que solução que eu vou buscar para isso? E aí é a hora que a gente começa a entrar em conflito com as inovações, com a tecnologia e tudo que a gente já falou e vai dar uma pincelada no decorrer da palestra. Vamos dar, pois não. Vamos lá. Vida financeira do condomínio. Isso daqui eu costumo dizer estratégia Temer, né? Desculpa, pessoal, você foi muito respeitoso, muito respeitoso. Me perdoe a grosseria, mas essa corja que está aí no poder, essa corja no jogo, não pode generalizar. Eu generalizo sim, é corja. Porque enquanto a gente não tomar o lugar deles, nada vai melhorar. Alguém quer ser candidato? Ninguém. E é o problema que todo síndico tem. Todo mundo quer a solução, mas ninguém quer fazer parte dela. E é o problema que acontece. Então, o que é o efeito Temer? Ele tem a plena convicção que ele dando uma ajeitadinha na situação econômica do país, vocês vão esquecer o que está acontecendo pelos bastidores e vão acabar votando nele, porque o desespero dessa corja que está aí é se reeleger. Se eles não se reelegerem, eles perdem o fórum privilegiado. Vão ser julgados de forma mais rápida, pode ser que os crimes não prescrevam, vão ter dor de cabeça, como tantos estão tendo. Certo? Então, a vida financeira do condomínio vai ajudar vocês a não serem presos. Ou seja, a partir do momento que vocês fazem uma boa administração, é o troféu, são os louros. É a partir daí que o pessoal fala, esse cara é bom, conseguiu economizar, melhorou. Uma vez que ele melhorou a estrutura, valorizou o meu apartamento. Eu comprei ele por R$100 mil, hoje vale R$500 mil. É assim, né, Gonçalves? Essa parte. Então, é extremamente importante que vocês componham todo um planejamento para atingir o seu objetivo, lidando com o ser humano, que é extremamente difícil. Tipos de ocorrências mais comuns em condomínios, o colega já passou, não tem nada a acrescentar, mas, no geral, furtos internos, furtos e roubos externos, situação que ele explicou muito bem, com muita propriedade, roubos coletivos e individuais, né? Então, quando fazem o arrastão ou quando vão diretamente naquele, né, em virtude de uma informação privilegiada, buscar o que tiveram de interesse. Abusos, a gente viu alguns casos que foram reportados, muitos deles não são reportados, né, os crimes, né, de caráter sexual são bastante, o preconceito até da própria vítima, né, de se expor, aquela preocupação e tudo mais. Danos, vandalismo, desentendimentos entre moradores. Enfim, pensei eu, quando ela falou, Denis, traz alguma coisa da sua experiência para o público de condomínio. Eu falei, puxa vida, policial federal, crimes federais em condomínios? Deixa eu pensar. Condomínios de luxo. A maior probabilidade de um policial bater na porta de um condomínio de luxo para buscar alguém seria qual tipo de policial? Nós. É nós na fita. Enfim. E os vagabundos sabem disso. Então, esse condomínio aqui de Santo André, vocês conhecem? Tem gente ilustre lá. Enfim, o que aconteceu? Chegaram as pessoas vestidas de policial federal, se apresentaram, não, abre aí que nós vamos entrar, abriu. Foram direto no apartamento onde já tinha informação privilegiada e assim efetivaram esse roubo. Foram presos, ok? Mas a gente cai justamente naquela situação. A preparação do nosso elemento humano. Como que um porteiro pode identificar se realmente é um policial federal, civil? Conhece a carteira? Conhece a funcional? Qual é o tipo de procedimento? Existe algum telefone que ele pode ligar? Está aqui o senhor tal, ele é policial. Então, um esquisitão aqui de tatuagem falando que é policial federal, é mesmo. Entendeu? Corre no Facebook, dá uma olhadinha. Não é isso? Mas tem que ter uma forma de comprovar uma série de fatos. E as invasões de condomínio é a maior preocupação para a gente investir na segurança. E aí o que acontece? Quais são as principais causas das ocorrências? Informação compartilhada. Alguém deu uma informação.
Se não for aquele fato casual que o moleque saiu lá procurando qual é a porta mais interessante para ele entrar, a informação privilegiada de alguém é o que vai fazer com que o cara se determine a invadir aquele apartamento. Então, aonde que nós vamos buscar solução para isso? Quem é o funcionário que trabalha na sua casa? Quem é a pessoa que se envolve com o funcionário que trabalha na sua casa? Quem é a pessoa que foi colocada na sua portaria? Então, da onde que vem esses problemas? O facilitador humano, porque não tem como. Existem dois tipos de ladrões, certo? Geralmente, os que fazem esse tipo de empreitada, eles tiveram um planejamento, eles tiveram uma informação privilegiada, assim como eu sei que eu preciso ter um planejamento bem feito para prendê-lo, ele sabe que para atingir o objetivo ele precisa fazer uma preparação prévia. Então, muitas vezes, isso é facilitado por alguém. Falta de conscientização dos próprios moradores, aquilo que ele falou. Pô, chega lá, pô, pediram o meu RG. Ele é o primeiro que falou, pô, se não pediu, vamos registrar, tem que pedir, cara. Não mais você que é esquisito, vem aqui na minha casa, passa direto. Não é não? Falta de conscientização, educação de prevenção, cansamos de falar sobre isso. Falta de comunicação. A gente tem o hábito de viver o nosso dia a dia e não conversar a respeito dele. E é a experiência e o dia a dia compartilhado que traz a certeza da informação. Se todo dia eu conversar com a minha equipe sobre o que deixamos de fazer, o que precisamos alinhar e até onde nós vamos caminhar, nós não vamos esquecer nenhum detalhe. E tem que existir essa aproximação do seu elemento humano. Certo? Ou seja, de fato, a principal causa das ocorrências é uma só. É ele mesmo, o elemento humano. Não existe uma ocorrência que alguém desceu do helicóptero e entrou num prédio, certo? E fez o que fez, ou roubou o que roubou. Sempre teve uma falha humana. Sempre teve alguém que saiu, na hora que estava saindo da garagem, foi rendido. Sempre teve alguém que estava entrando. Sempre teve um carro de um morador entrando. Sempre teve o próprio porteiro sendo usado numa situação dessa. É a hora que a gente começa a pensar qual tipo de inovação poderia evitar esse tipo de situação. Então, hoje, realmente está em voga a automatização, a mão de obra e a automatização. O que é melhor? O custo. Manter funcionário é caro? É caro. Convém automatizar? Convém a biometria? Tudo convém. Você não vai estar lidando diretamente com o elemento humano, certo? Vai ter um custo menor, um investimento num primeiro momento que depois ele é amenizado. É interessante, certo? Quem estiver na lida do dia a dia, o treinamento, e o investimento vai ser diluído em virtude desse planejamento que vocês vão estar desenvolvendo. Certo? Resolveu? Meu amigo, vou dizer para você uma coisa. Se você colocar 5 policiais fazendo segurança na frente do prédio, 3 porteiros dentro da guarita, filmadora, alarme, cachorro, e o cara resolver entrar, ele vai entrar. Infelizmente é isso. É o que acontece com a gente, não é não? Vagabundo, meu, roubou a velhinha. Vamos pegar, mas ele mora lá na favela do Buraco Quente, lá no último barraco. Não, então peraí. O primeiro eu conheço o Zé do Boteco, vou botar uma roupa, vou ficar ali, tudo a gente vai se preparar. Não existe missão mal sucedida, existe mal planejada. Eles sabem disso, eles vão buscar as vulnerabilidades. O estudo de vulnerabilidade vem justamente para prestar aos senhores essa base de inteligência, de informação para vocês traçarem a parte operacional. Enfim, ambiente de convivência e sua influência no ambiente. Aquela história, né? Você tira o cara da favela, mas não tira a favela do cara, né? Então, assim, todo mundo sabe que o ambiente influencia no crescimento, a formação, né, da convivência, né? E também, de repente, você chega lá no salão do prédio, está tendo um baile funk. Nada contra, até curto umas musiquinhas, acho legal, né? Tem um batidão, né? Mas, que tipo de público busca? Todos são assim, bonitos como a gente? Né? Então, vem o vizinho,
vem a pessoa que se encantou por esse métier, de repente traz outras pessoas que alimentam esse ambiente. Então, e como a gente consegue amenizar o choque de convivência, de interesses? Vocês acharam que ia ter a solução para tudo, né? Mas vai ficar para os próximos capítulos, né? Vai ficar para os próximos capítulos. Então, como o ambiente é coordenado? E mais, quando você precisa... E, na verdade, todo mundo gostaria de ter uma viatura parada na frente do seu condomínio, certo? Se o policial é bom ou ruim, se eu gosto ou não gosto, bem ou mal, está lá, certo? Como é o apoio do serviço público? Igual pediram para eu desenvolver um projeto de segurança pública para o município. Eu falei, Denis, tenho aqui 80 guardas municipais, desanimados, desestimulados, algumas viaturas. Oh, bacana, quantas você tem aí? Pelo menos umas 15... 5. Muito bom. Vamos trabalhar, né? Não, mas só tem 3 funcionando. Eu falei, pega as outras 2 que estão quebradas, guincha, põe na frente dos principais comércios aqui, empresários, deixa lá largado. E obriga o policial a passar lá toda hora para ver como é que ela está. Aí daqui um mês você volta lá no empresário e fala, irmão, preciso arrumar a viatura. Isso chama-se empreendedorismo antigoverno. Porque se o governo desse atenção e assistência que a gente espera, seja o governo local, estadual ou federal, que também estamos sucateados, acreditem, Forças Armadas sucateadas, o nosso condomínio estaria funcionando muito melhor. Certo? Mas nós temos como chegar nesse ponto e fazer com que as coisas funcionem. Através do quê? Planejamento e estratégia. Não existe missão mal sucedida, e sim mal planejada. Eu deixei o suspense aqui, tá, para ver se vocês decoraram. Então, o que é planejamento estratégico? Um planejamento com determinada qualidade, a estratégia. Estratégia vem do nosso métier militar, aplicado a organizações, assume o seguinte significado: a arte de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe, ou de explorar as condições favoráveis de que, porventura, desfrute, visando o alcance de determinados objetivos. Vocês podem não ter a melhor estrutura. Talvez um dia chegue a ter, certo? Mas o que você tem, o que você consegue fazer de melhor com aquilo que você tem? Se você conseguir compor um planejamento nesse sentido e alcançar o objetivo que você se predeterminou a fazer, você já fez mais do que a maioria. Já fez mais do que a maioria. E eu digo isso pela experiência, de que eu chegava muitas vezes em uma situação de ocorrência e a vítima falou, Denis, aconteceu isso, isso, isso. E eu já sabia que não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Só que o chato, o bem-sucedido, o síndico, o que ele faz? Ele esgota todas as possibilidades. O que nós temos? Qual é o carro? Como foi? Como estava vestido? Você pode ir comigo? Vamos ver se você conhece ali no ponto de ônibus alguém? Vi um cara de bicicleta? Perdi mais meia hora do meu tempo, mesmo sabendo que talvez não tivesse eficácia nenhuma naquela ação, mas fizemos mais que a maioria. E nós, em virtude da indignação com as coisas que não funcionam e com a injustiça, temos que ter esse perfil de fazer mais que a maioria. E é isso que vai trazer o sucesso, não só no condomínio, quanto na vida de vocês. Então, para isso, nós precisamos o quê? Planejamento. Planejamento, esse ciclo, né, bem conhecido, PDCA, né? Planejar, fazer, checar e agir. Ou seja, primeiro você faz o quê? O estudo do caso. Quais são os problemas? Aonde que eu preciso resolver? Quais são as questões que eu preciso desenrolar aqui nessa situação? Vamos ter que resolver, ok? Se eu fizer isso, vai estragar lá. Vai dar problema aqui. Vai dar Gente, a máxima. Toda solução tem dentro dela vários problemas. Tenho certeza disso. Se você ficar olhando esses probleminhas, essas lombadas, nunca vocês vão chegar no alto do morro. Continua caminhando. Continua caminhando. Certo? Localizou os problemas, o que você vai fazer? Qual é a sua ação? Você passa a desenvolver algo para solucionar essa questão. Deu certo? Não deu certo? O que precisamos melhorar? Esse é o cheque. Você reenquadrar o seu planejamento de forma
a tornar efetivo aquilo que você precisa resolver, ok? A sua solução. Ação corretiva no insucesso, padronizar e treinar no sucesso. O que deu certo, vamos melhorar, o que não deu, vamos refazer. O problema, nós sabemos, como líderes, como gestores, como síndicos, é que quando você chega aqui no cheque, vai aparecer um monte daqueles que não quiseram sair candidatos, mas queriam o governo perfeito, e vai falar, tá vendo? Se não tivesse feito isso, não ia dar aquilo. Não entende que o amadurecimento de um projeto exige os erros e os acertos. Enfim, é a nossa vida. É assim que a gente vive, né? É assim que funciona. Então, seria o que, de fato? Declaração de visão e missão do negócio. Se tratando de um empreendedor, não é diferente da situação no condomínio. Visualiza os problemas. Análise do ambiente externo. Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças? Análise do ambiente interno. Forças e fraquezas. O que eu tenho de deficiência? O que eu posso fazer para melhorar? Qual é o material? Qual é o recurso? Qual é o elemento humano que eu tenho disponível? Treinamento. Formulação de metas e objetivos. Certo? Implementação. Feedback e controle. Depois que você implementou aquilo que você planejou, você tem que ter o retorno. Deu certo? Não deu? Vamos refazer. E isso é um ciclo. E assim funciona. Está tranquilo até aí, gente? Já estou quase acabando. Coisa de 1 hora. Beleza? Quer que pede uma pizza? O pessoal dá uma animadinha, não? Boa. Então, vamos lá. Enfim. Vamos tratar de coisa prática. Coloquei minha foto ali só para mostrar como que funcionam essas cartas, como que o vagabundo age, né? Aonde que a gente vai tentar buscar uma solução com relação à segurança, não só de condomínio, mas no geral. Se em algum momento na vida você tivesse sido mal e resolvesse roubar um carro, você ia escolher quem? Essa pessoa simpática ou essa moça bonita? Vocês não querem me ajudar, eu vou embora, estou cansado também. Quem? Todo mundo? Todo mundo? É, beleza. Se resolver entrar num condomínio, qual porta vocês tentariam entrar? De baixo está mais facinho, né? Está mais facinho. Por aí. É. Tá aqui, ó. Xiling Houses. É isso aí. Gente, isso daqui se resume numa expressão que eu trouxe de Harvard, que é o seguinte: vagabundo quer facilidade. Vagabundo quer facilidade. Eles são covardes. Vê no farol lá uma senhorinha num ninho e vê o cara com o Rolex bombado, com a orelha comida de jiu-jitsu. Ah, vou na velhinha, né? Ele prefere pegar 3 velhinhas no dia do que pegar um Muay Thai e resolver sair dali e dar-lhe um cacete ainda, né? Desculpa, não pode falar. Cacetete, usar o cacete. Enfim, facilidade. O que nós temos que fazer? Evitar essa facilidade. Até mesmo porque... Ih, acabou? Até mesmo porque a guerra, a gente ganha 90% no psicológico. E isso já faz parte do psicológico. Ele sabe que uma hora alguém vai revidar, ele sabe que uma hora ele vai ser preso. Então, nós temos que trabalhar com estratégia. E nós precisamos trazer o poder público para o projeto. É possível? É possível. É possível. Gente, vocês como síndicos, vocês em contato com a quantidade de moradores que vocês têm no espaço que vocês administram, com a união de vocês, vocês não têm noção do poder que vocês têm na mão. Vocês não têm noção do poder que vocês têm na mão. Como que você vai conseguir trazer o poder público para o projeto? Com poder. Com poder. E poder, vocês exercem de 2 formas. Ou com dinheiro, que eu não tenho. Eu tenho uma arma, mas hoje está cheio de filmador. Né? Ou com seu voto. É uma verdade. Ninguém quer falar de política. Só que, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu atendi um condomínio lá em Utinga, né, numa palestra que pediram, eles têm um problema que lá é divisa com São Paulo e fica largado pelo poder público. Um empurra para o outro. As viaturas fazem o que pode, viatura diária. Tem um colega aqui que tive a grata satisfação de trabalhar com ele na Força Pública.
Né? Tu fala, eu vim aqui por sua causa, perdeu tempo. Não estou falando nada que você não sabe, né, Gilberto? Mas bem-vindo. Enfim, fica largado. Por quê? Não tem interesse. Só que são diversos prédios num ambiente só. Falei para eles, olha, gente, vocês são 1.000 moradores aqui. 1.000 moradores com família fora. Vocês fazem 2.000 votos, com 2.000 votos vocês elegem um vereador. Parece nada, mas bota um vereador na Câmara lá, vai na prefeitura e fala, olha, eu preciso que fique uma base comunitária da guarda lá. Ah, não vai? Vou eleger outro. Duvido que não vão atender. Agora, o que acontece? As pessoas não entendem isso, não entendem como consegue exercer esse tipo de pressão, que planejamento desenvolver para isso, como alcançar esse botão e acionar ele de maneira correta. É uma das formas, se não a principal. Se componham, desenvolvam um projeto para eleger os seus representantes, porque, politicamente, vocês conseguem muito mais coisa do que com dinheiro. Hoje, é assim. Então, pensem nisso. Façam isso, e eu tenho certeza que a interação com o poder público vai ser diferente para vocês. Enfim, encerrando, esse é o meu contato. Fiquem à vontade, quem precisar, meu telefone WhatsApp, certo? Se eu demorar para responder, que sou um cara muito importante, né? Desculpa. Mas eu, em 2, 3 dias, a uma semana, eu estou respondendo, viu, gente? Não, é brincadeira. Eu estou sempre checando, é um prazer receber vocês. Eu gosto dessa interação. O que me traz a satisfação do meu dia a dia é saber que, de alguma forma, eu pude colaborar. Meu coração está sempre naquilo que eu estou fazendo, por isso que eu estou aqui, a duras penas, corrido. Né? Não planejei tudo isso, então vendi fumaça para vocês até uma hora. Por quê? Eu esqueci de falar o seguinte, tem o jeitinho brasileiro, né? Você tem que lidar também com as intempéries do seu dia a dia. Né? Então, esse é meu telefone, um pouco do meu projeto. Né? Então, hoje eu atuo com assessoria empresarial, desenvolvo planejamentos. No quê? A parte jurídica e soluções de empreendedorismo, ligados aos aspectos militares, operacionais que a gente vivencia. Tem um clube de tiro, para quem ficar cansado no morador que não tenha uma solução, você pode desestressar. Né? Porque quando você faz um curso de tiro e dispara, você sai de lá desestressado, você não vai mais brigar. Vocês estão rindo porque vocês já pensaram maldade, né? Não tô entendendo. Olha, o esporte do tiro ao alvo é o seguinte, você desestressa, é bacana, bacana. E eu vou falar para vocês, quando o cara souber que você fez um curso de tiro, ele vai falar assim, senhor síndico, pois não, porque a guerra você ganha no psicológico, certo? Grupo Ops Adventure é um grupo de pessoas dedicada aos aspectos operacionais que trazem isso para a vida empresarial, ok? E contem com a gente no que a gente puder ajudar. É um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. O colega tem uma dúvida. Eu esqueci de perguntar se alguém tem uma dúvida. Né? Teve um momento que você fez uma pergunta, você acabou não respondendo, mas é uma pergunta que eu me faço há muito tempo. Sim. Aí bate alguém lá que se diz polícia ali na porta. Como é que a gente descobre se o cara é mesmo polícia ou se é um bandido se fazendo passar por polícia? Bom, vamos lá. Primeira coisa, se puder, a senhora da janela. A senhora da janela, você é polícia? Sou. Quem mandou não estudar? Se o cara puxar a arma e atirar em você, ele não é polícia. Certo? Aí você sai da janela. Rapaz, é complicado, porque existem vários tipos de identificação. A identificação do policial se chama identidade funcional. Uma carteira ali, a sua funcional tem os seus dados, o seu número. Polícia Federal, 35385000, telefone de lá. Tenta ligar, irmão. Pega aí, tenta ligar. Cai no plantão lá. Aí você fala, tem um policial federal aqui, você não vai conseguir nem ser atendido, infelizmente. O montante de trabalho, a falta de contingente. Então, precisa se desenvolver um planejamento próprio para esse tipo de situação, que é uma situação crítica e importante de se ver. Certo? Então, policial, de que delegacia? Qual o telefone? Ligar, checar, buscar informação. Você precisa estruturar um procedimento, mostrar para os seus funcionários como são as funcionais,
o que tem que constar, o que pode caracterizar como verdadeiro, o que pode demonstrar com facilidade que é uma fraude, que é uma falsificação, porque geralmente as falsificações são grosseiras. E esse é o primeiro ponto, certo? Agora, quanto mais o cara tiver interesse no que está guardado dentro do condomínio, mais perfeito vai estar a preparação dele, certo? Horário que chega. Exato. Geralmente, até a gente estava comentando, eu estava comentando que um dos caras que não foi preso na Operação Lava Jato falou, rapaz, dá 5 horas da manhã, eu acordo 4 horas da manhã. 5 horas da manhã já não estou mais em casa, eu dou minha corridinha e tal, aí eu volto só lá para umas 8 horas da manhã, ou vou direto. Por quê? A gente só pode entrar para cumprir o mandado de busca no nascer do sol. Estipulou-se o horário, 6 horas da manhã. Então, geralmente, por volta de 5 horas da manhã, não vai ninguém... Vocês estão sabendo, era informação privilegiada, hein? Certo? 5 horas da manhã, a gente já está verificando o local, cerca o local, para dar o horário e a gente entrar. Geralmente, quando a gente faz uma incursão dessa natureza, a gente não deixa o porteiro avisar, pede para chamar o síndico, tem todo um procedimento. No caso da Polícia Federal, um delegado acompanha, os demais agentes, já vai um escrivão também preparado, viatura caracterizada, embora a maior parte das nossas viaturas não o sejam, viatura caracterizada, geralmente chama o síndico e pede para uma outra testemunha estar acompanhando. É um procedimento que a gente segue. Se a pessoa não cumpriu tudo isso, já chega na ignorância, tudo desconjuntado, sem padrão, desconfie e deixe esperando. Certo? O importante é, olha, vocês não entram, mas não se preocupe que também ninguém vai sair. Certo? E vocês vão ter que lidar com essa situação no dia. E aí, conforme a coisa esquentar, vocês podem chamar um advogado, que vocês vão ser muito bem atendidos aqui na região. Beleza? Muito obrigada, viu? Parabéns. Obrigado, aplauso pessoal. aí.